Oi, pessoal, tudo bem? Ana Cristina, do Direito e Maternidade, e hoje estamos aqui para mais um episódio do Direito e Maternidade Responde. E hoje a pergunta que nos foi enviada é pela Fernanda. Então, vamos lá. Vai terminar minha licença maternidade, preciso voltar ao trabalho e as creches estão fechadas. Não sei o que fazer. Pedir demissão eu não queria, mas me parece ser a única alternativa. Pois é, Fernanda, é uma situação bem complicada, né? Infelizmente, essa situação vivenciada pela Fernanda não é exclusiva dela. Já existem dados pelo IPEA, pelo IBGE e pela Fundação Getúlio Vargas que já apresentam que o número de mulheres impactadas, que tiveram seus empregos impactados em razão da pandemia, é muito maior que o número de homens. Em nível global, nós temos mais de 7 milhões de mulheres que tiveram os seus empregos impactados, seja porque elas foram demitidas, ou seja porque elas tiveram que pedir demissão. Para vocês terem uma ideia, o número de mulheres no mercado de trabalho hoje é muito menor do que o número de mulheres de 1990, ou seja, do século passado. É muito trágico essa notícia, porque justo no momento em que a mulher vem assumindo um compromisso da sua identidade de trabalhadora no mercado de trabalho. A participação no mercado de trabalho, por exemplo, em comparativo com os homens, do primeiro trimestre de 2019 para primeiro trimestre de 2020, já houve uma redução muito grande. Todos os homens, por exemplo, em 2019, o número era 71,1. Em 2020, já baixou para 65,5. Já em relação às mulheres, o número de mulheres no mercado de trabalho em 2019 era 53,4. Já em 2020, baixou para 46,3. Só que se a gente for analisar esses números sob a ótica de homens com filhos e mulheres com filhos, nesse comparativo, o número é muito mais alarmante. Porque em 2019 nós tínhamos uma participação de homens com filhos de 80,9. Em 2020 baixou para 75,9. Agora, em relação às mulheres, nós estávamos de 58,3 do ano passado para 50,6. Ou seja, baixou em muito o número. E a gente percebe que principalmente as mulheres com filhos foram as mais impactadas. Mas então, Ana, o que fazer? Não existe regra geral, gente. Infelizmente, eu não posso chegar aqui e dar para Fernanda e para qualquer outra mulher que se identifique com o mesmo caso que ela, dizer aplica-se isso. Porque é preciso analisar cada caso, cada relação de trabalho, saber quais são as regras dessa relação para tentar identificar qual que é a melhor solução. Nós temos ferramentas, nós temos hipóteses que podem ser utilizadas para auxiliar nessa resposta. Bom, e quais seriam as suas hipóteses? A primeira hipótese é o trabalho remoto ou o home office. Eles não são a mesma coisa, tá? Tem uma certa diferença, mas o trabalho remoto já é previsto na CLT. Então eu posso possibilitar que a minha trabalhadora, ela trabalhe de casa. E assim ela pode ficar então cuidando dos seus filhos. Mas precisa por isso analisar se o trabalho pode ser feito teletrabalho, né, o trabalho remoto ou via home office. Por isso que eu chamei a atenção à situação anterior. A gente precisa analisar bem pontualmente como que é a relação de trabalho, como que é desenvolvida essa atividade dessa mãe. As outras duas hipóteses que nós temos estão vinculadas à Lei 14.020 de 2020, que foi a conversão em lei da MP 936, que é a redução da jornada de trabalho e salário e a suspensão do contrato de trabalho. A redução da jornada de trabalho e salário, de certa forma, ela implica, em um primeiro momento, em estar presente a mulher no ambiente de trabalho. Tá? Mas caso ela possa desenvolver de forma remota, é uma situação, uma possibilidade que pode ser aplicada. Inclusive, é possível, se porventura a mãe não tem assim, nas 8 horas do dia, ela não tem com quem deixar o filho, mas ela tem, por exemplo, durante 4 horas. E há então a possibilidade de chegar a um acordo com o seu empregador desta possibilidade. Tá? A terceira hipótese é a suspensão do contrato de trabalho. E essa hipótese eu já venho defendendo desde abril, desde quando saiu a MP 936.
Eu até apresentei na época como uma forma de prorrogação da licença maternidade. Que até o pessoal me perguntar, mas como assim prorrogação da licença maternidade? Não é bem uma prorrogação da licença de maternidade, mas é, de certa forma, possibilitar que a lactante, neste momento a mãe, ela não precise retornar às atividades, permanecer com o contrato de trabalho suspenso, o que na licença maternidade, a princípio, seria uma característica de interrupção, né, embora a gente tenha uma discussão jurídica de qual é a natureza, em específico, da licença maternidade, né, mas já está se fomentando, né, se sedimentando que é de interrupção do contrato de trabalho, para uma situação de suspensão do contrato de trabalho. E hoje, a Lei 14.020 de 2020 teve mais algumas modificações, que entre elas nós temos o aumento do prazo, que lá no início era 60 dias, hoje é possível prorrogar o contrato de trabalho na suspensão, né, prorrogar a suspensão por até 180 dias. Ou seja, com isso, atende-se o prazo limite, quase, pensando hoje no mês de setembro que nós estamos, ao período da calamidade pública, que é 31 de dezembro de 2020. Né? Então, é até esse prazo que a gente pode utilizar essas duas ferramentas. E a suspensão de contrato de trabalho, no meu ver, seria a melhor ferramenta para ser aplicada nessa situação. Ah, Ana, mas aí você pode estar se perguntando, pode a trabalhadora propor isso? Porque pela lei parece ser uma possibilidade de uma ferramenta ser utilizada pelo empregador. Eu defendo que sim. Primeiro, a MP 936, quando ela surgiu para resguardar uma situação do empregador. Uma necessidade, uma emergência vivenciada pelo empregador diante de toda essa situação, que garantia ao trabalhador a estabilidade, uma garantia provisória de emprego, né? Uma mini estabilidade, por assim dizer, referente ao mesmo período da redução ou da suspensão do contrato de trabalho. Pois bem, só que nesse momento, a emergência que a gente encontra não é mais do empregador, é do trabalhador. E agora? A trabalhadora, ela não tem com quem deixar o filho, porque a escola não volta. E a escola não volta não porque o trabalhador não quer colocar, não é porque não tem. Não há possibilidade. E não são todas as pessoas que podem contratar alguém. E se a gente está pensando hoje que eu não vou abrir as escolas para diminuir o trânsito do vírus, como é que eu vou pegar e colocar alguém estranho dentro da minha casa para cuidar do filho? Então veja que esse é um momento de repensar. O que a balança antes era para o empregador e empregado, agora ela mudou. Nós temos um empregado necessitando, né? Necessitando de auxílio. E por que não o empregador, aí é o segundo ponto, se identificar como uma personagem importante na rede de apoio materno? Não é de hoje que eu defendo isso. A rede de apoio materno, ela não é só composta do pai, da mãe, da vizinha, da avó, da tia, da irmã. Não, ela é composta de diversas pessoas e dentre elas é o empregador. O empregador, neste momento, ele pode se identificar ou assumir o seu papel importante nessa rede de apoio materno, que é possibilitar que a mãe se ausente do seu trabalho, mas sem ser tão prejudicada, ao ponto dela ter que pedir um acordo demissional, em que há um custo para a empresa muito menor que o custo da suspensão do contrato de trabalho, ou mesmo um pedido de demissão, que pode ser mais barato para a empresa, mas vai causar um prejuízo enorme no futuro para essa mulher retornar ao mercado de trabalho, porque são 3 meses, 4 meses, sabe-se quando. Enquanto a gente pode dar mais um pause por 3 meses até o final do ano, sendo garantido que ela pode se organizar e se estruturar para um futuro retorno, e mesmo que as escolas não voltem, mas ela consegue se organizar para voltar aos poucos, do que nesse momento, né, trazer um prejuízo ou forçar uma medida a ser tomada pela mulher, que é o pedido de demissão, uma medida drástica, que ela não vem ser livre. Não é uma decisão livre porque ela realmente quer.
Não, ela está pedindo demissão porque ela necessita. Por que então não agir de uma forma diferente? Por que o empregador não analisar o seu papel fundamental na rede de apoio materno? Lembrando que o empregador, ele também precisa, o empresário, ele também precisa lembrar que as suas atividades, as suas regras, as suas formas contratuais, elas precisam atender à função social do contrato. Ela precisa trabalhar numa questão de agregar e não prejudicar. Forçar a presença da trabalhadora num espaço em que ela não precisa estar porque ela pode desenvolver a sua atividade de forma remota, é você trabalhar contrário à função social daquele contrato, tá? Pessoal, essa é a minha opinião, tá? Com certeza vocês vão encontrar colegas meus com outros discursos. O que eu peço aos meus colegas que veem os vídeos é que conversem e que advogam para empresários. Conversem com seus clientes, mostrem esse novo olhar, essa possibilidade. Se uma empregada vem pedir demissão porque ela não pode continuar no trabalho porque ela não tem com quem deixar os seus filhos, plante essa semente de um olhar social sobre a situação, porque o empresário também é responsável por essa criança, por essa mãe. E ele vai estar desenvolvendo sua função social, o seu papel social ao suspender o contrato de trabalho dessa mãe. Lembrando que a suspensão para o empregador traz benefícios trabalhistas, tributários, previdenciários. E os prejuízos maiores são para o trabalhador, que vai ter a redução do contrato de trabalho, o salário, redução do salário, não tem contribuições previdenciárias recolhidas, o tempo não é contado para serviço para previdência, não é para aposentadoria. Então, nessa balança, atendam o pedido da sua trabalhadora e mesmo que ela venha com pedido de demissão, é porque talvez ela desconheça dessas outras ferramentas. Então, meus colegas, venho pedir para vocês, converse com os seus clientes empresários. Mães que estão nessa situação, conversem com os seus empregadores. Sejam franca da situação de vocês. Lembrando que a relação de trabalho ela deve ser regida pela boa-fé e também pela função social. Converse com o seu empregador e veja quais são as hipóteses que ele te propõe para poder auxiliar, porque você é importante para ele. Ele precisa de você também para o desempenho da atividade, para ele obter lucro na atividade econômica dele. E o mais importante é converse sempre com um advogado antes de tomar qualquer decisão, tá? Obtenha todas as informações necessárias para que você não saia prejudicada e que se o pedido de demissão seja o melhor caminho para a sua situação e não porque você está sendo forçada a tomar essa decisão. Então, Fernanda e toda mãe que porventura esteja nessa situação, converse com o seu empregador. Há possibilidades a serem aplicadas à relação de trabalho, tá? E você? Tem mais dúvidas? Quer saber mais sobre direito e maternidade? Entre em contato com a gente. Encaminha para mim a sua pergunta que eu vou ter muita alegria em responder. E até o próximo episódio. Um abraço!